Seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Clamamos pelo teu ousado amor, Senhor, onde nada pode nos separar. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero reafirmar as boas-vindas para nós. É uma alegria muito grande receber você, receber a sua família aqui em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto poderoso de celebração. Tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado com a ministração desse louvor. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E agora eu quero dar a oportunidade de você fazer aquela foto bem legal para postar nas suas redes sociais. Vamos juntos, ganhar pessoas para Jesus. Aproveita que o culto está começando, bota o link junto da sua foto, envia para o máximo de pessoas que você puder, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu vou contar de 1 até 3, você vai tirar uma foto bem legal, depois você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais. Está preparado? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão.
Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse tempo tão especial, né? Um tempo que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos, né? Ainda que pela internet, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, oferecendo a Ele esse culto racional. E agora chegou o momento da nossa entrega, da nossa devolução, onde você tem o privilégio de investir no reino de Deus. E você pode fazer isso agora mesmo. Vamos disponibilizar o QR Code aí na sua tela, para que você esteja apenas apontando a câmera do seu celular, vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta generosa. Eu quero ler, antes de mais nada, um versículo que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, a partir, na verdade eu vou ler só o verso 10, que diz assim: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Ele também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, queridos? Aqui está a chave. Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh, né? O Deus da nossa provisão. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso semear, que eu preciso ser generoso com a obra de Deus, que eu preciso ser generoso com as pessoas, que Deus conta com a minha vida para potencializar o crescimento do reino dele, eu aprendo e eu pratico esse princípio de fidelidade, devolvendo meu dízimo com gratidão, dando ofertas generosas. E o apóstolo Paulo fala aqui que aqui está a chave. Tudo isso vai acontecer, a colheita vai acontecer como resultado da nossa generosidade. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu vivo esse princípio, Deus vai promover uma grande colheita na minha vida, na minha casa e, consequentemente, em nossa igreja. Então, eu quero orar com você nesse momento e depois você vai ter um tempo para fazer isso, para devolver o seu dízimo, a sua oferta através do QR Code, ou, se você preferir, vá durante a semana a uma agência bancária, faça o seu depósito, mas não deixe de exercer a sua fidelidade. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está conectada aqui comigo nesse momento, nesse culto. Eu peço que a tua bênção permaneça sobre a casa dele, sobre a família dele, e que essa colheita seja abundante como resultado da sua generosidade. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem nos dado o pão, o Senhor tem nos dado as sementes, e nós precisamos entender que é tudo para a tua glória, para sermos abençoados sim, mas para potencializarmos o crescimento do teu reino e glorificar o teu nome. Receba as sementes que serão investidas nesse momento e ao longo dessa semana. Faça multiplicar, Deus. Eu quero repreender na vida do meu irmão, da minha irmã, toda espécie de gafanhoto, devorador, migrador, tudo aquilo que tem limitado o crescimento do teu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todos os seus recursos, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos? Você vai ter um tempo, faça o seu investimento, semeie com alegria e com gratidão. Deus abençoe. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News.
Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O Culto da Vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. Já imaginou como seria maravilhoso tomar um delicioso café da tarde totalmente gratuito? Então convide sua família e amigos e venha participar do nosso café da tarde em família. No domingo, 27 de março, às 16h30. Logo após o café, teremos um culto especial com um grande clamor pela família. Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Olá! Nós daremos continuidade a essa série de mensagens no Evangelho de João, onde Jesus declara, eu sou, por 7 vezes. Nós vimos que ele disse, eu sou o pão da vida, falando, representando, simbolizando que ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Ele também declarou, eu sou a luz do mundo. E isso aponta para a luz da vida, aponta para a direção, aponta para a orientação que nós precisamos para nós. A terceira declaração que nós vimos é que quando ele diz, eu sou a porta, e logo em seguida, eu sou o bom pastor. E nós temos, então, a porta das ovelhas e o bom pastor representados por Jesus. Nós entramos por ele, encontramos pastagens e abrigos e o cuidado que somente o bom pastor pode nos dar. Nós vimos também quando ele declara, eu sou a ressurreição e a vida, naquele momento dramático onde houve a morte e o sepultamento de Lázaro. E Jesus, ele ressuscita Lázaro, declarando que ele tem poder sobre a vida e a morte. E hoje nós veremos a penúltima mensagem, quando Jesus declara em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus quis dizer quando ele declara que ele é o caminho? Dentre tantas coisas, nós podemos perceber que ele é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Se você acompanhar comigo a leitura de Atos 4, nos versos 11 e 12, no discurso de Pedro, ele declara, esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus é o único que vai nos mediar. Ele é o caminho, ele é o mediador, ele nos media até o Pai. Ele mesmo é a revelação plena do Pai. Uma outra referência seria Mateus 11, 27 e 28, quando ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus é o único caminho que pode realmente nos dar
direção, orientação e a plena revelação de Deus. A segunda característica que nós vemos e princípio que aprendemos é que Jesus é a verdade. Ele não somente é o caminho que aponta ao Pai, mas ele é a verdade. Quando falamos de verdade, falamos de continuidade. Não basta apontar o caminho, é necessário percorrer esse caminho. Se você acompanhar comigo, João 8,32, Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Há uma contraposição entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás, o engano do maligno. O Senhor, ele é luz e nele não há trevas. Ele é a verdade e a palavra dele é a verdade. Como nós lemos em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nesse caminho que é Jesus, nós precisamos andar na verdade. E como que nós andamos na verdade? Conhecendo a palavra de Deus. E como disse Tiago, praticando-a, para que não estejamos enganando a nós mesmos. Como Jesus mesmo diz na palavra, em Mateus 7, quando ele fala da casa que é fundamentada, né? Fortificada, fortalecida e fundada na rocha e na areia. Então, a verdade de Cristo é a rocha, ele é a rocha. E nós precisamos construir a nossa vida nele e nos princípios que estão na sua palavra. Mais à frente nós lemos ainda em Colossenses 1:15-17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? E, por fim, Jesus é a vida. Acompanhe comigo a leitura de João 3,16, que é um texto bastante conhecido, onde Jesus fala: Deus tanto amou o mundo. Verdade, é João que fala isso. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade que nos liberta e ele é a vida que nos transforma. Assim como nós temos a revelação de Paulo no em Romanos, né, porque nós acabamos falando que Romanos também é um evangelho, porque traz as boas novas da justificação pela graça, mas no evangelho, no livro de Romanos, nós vemos em Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo fala sobre a renovação da nossa mente, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para podermos comprovar, conhecer tudo aquilo que Deus fez, que é bom, perfeito e agradável. Então, essa transformação, essa metanoia que precisa ser constante na nossa vida, nos nossos pensamentos, na forma de ser e de viver, vivifica a nossa alma. Então, uma outra referência, João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ao contrário do maná, que era uma forma de sobrevivência ao povo no deserto, Jesus é o pão vivo que veio até nós para nos dar vida e vida eterna, não somente para essa passagem que estamos aqui, mas para toda a eternidade. E eu gostaria de concluir dizendo que o Senhor Jesus não é somente o caminho até Deus, ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Ele é a verdade, pois cumpriu a aliança que o Pai fez no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento verdadeiro e não apenas aquilo que eles pensavam que Deus poderia fazer quando enviasse o Messias. Jesus ele veio quebrar as expectativas dos próprios judeus.
ensinando que Ele é suficientemente poderoso para nos mediar em uma aliança eterna, viva. Você tem essa aliança com Jesus? Se você tem essa aliança com Jesus, saiba que nada poderá quebrá-la, porque Ele é poderoso e Ele é fiel para manter essa aliança até a eternidade. Você ainda não provou dessa aliança, então abra o seu coração para essa realidade de que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, suficientemente para nos levar aos céus e para nos preencher, para nos abençoar enquanto estamos aqui na sua verdade e vivificados pelo poder do Espírito Santo. Gostaria de orar agora. Senhor, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por esse reconhecimento de que o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho. Senhor, o caminho que nos conquistou a percorrer essa escolha diária, Senhor, de estar em comunhão íntima com o Pai. Obrigada pela verdade que é revelada todos os dias ao nosso coração através do nosso relacionamento com a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos transformando com a Tua verdade, que é a Palavra de Deus. E o Senhor tem vivificado os nossos corações através do poder justificador, santificador e transformador do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa promessa, essa declaração e, Senhor Jesus, essa aliança que nós temos contigo, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz à eternidade. Amém. Que Deus abençoe você, que você guarde esses princípios no seu coração, que você jamais se desvie deles, porque Jesus é o caminho a ser percorrido, Ele é a verdade que liberta e Ele é a vida que nos dá esperança e motivo para viver todos os dias até a eternidade.